Ok. O texto de hoje é João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Submetemos, Senhor, a nossa vida e esse texto às tuas mãos. Pedimos, Senhor, a tua unção, a tua direção para todos os aspectos dessa mensagem, as palavras ditas, Senhor, as palavras ouvidas, as palavras gravadas. Senhor, que em todas as coisas o Senhor tenha primazia e execute a vontade do Senhor conforme o teu poder e o mover do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, vamos abordá-lo à semelhança dos outros textos que temos estudado juntos. Primeiro, olhando o contexto, depois olharemos algo a respeito da mulher. Não há muito o que dizer a respeito da mulher aqui, mas principalmente a maneira com que o Senhor Jesus lidou com aqueles que a levaram e com a própria mulher. Então, do ponto de vista do contexto, há algumas coisas novas aqui. Uma, pelo menos, é nova, depois veremos a questão cronológica, e assim entenderemos um pouco melhor onde se situa esse texto. Em algumas Bíblias, na minha, por exemplo, esse texto aparece entre colchetes. O colchete começa no versículo 53 do capítulo 7 e vai até o final do capítulo 8, versículo 11. Né? Esses colchetes indicam que alguns manuscritos não têm esse texto na sua forma original. Ele aparece, por exemplo, como uma anotação à margem. Né? E observando o que os estudiosos dizem, é interessante perceber o seguinte: eu não encontrei nenhum que ache que esse texto tenha sido composto, escrito por João, o apóstolo. Todos entendem que esse texto ele veio e foi anexado ao Evangelho posteriormente. Então todos são unânimes em dizer que isso aqui não é texto original de João. Isso com base em várias questões, inclusive o tipo de grego utilizado é diferente, enfim, existe uma série de argumentos em favor dessa visão. Então ninguém questiona. Por outro lado, ninguém questiona que esse evento tenha sido um evento verídico, autêntico. Ou seja, isso realmente aconteceu. Né? Foi um dos muitos eventos que aconteceram na vida do Senhor Jesus e que não foram registrados, né, pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Né?
Então, daqui a pouquinho nós veremos como é que esse texto acabou aparecendo, né, aqui no Evangelho de João. Bom, mas já que não é parte original do Evangelho, uma questão bom, onde é que ele encaixa? Né? E é curioso que em algumas traduções, como a nossa, aparece logo no início do capítulo 8, em outras traduções aparece ao final do Evangelho de João, como se fosse um apêndice. E existe uma tradução que eu entendo que coloca esse texto em Lucas, no capítulo 21 de Lucas, mas esse aí eu não cheguei a verificar. Então, nós vamos partir do seguinte pressuposto, né? Nós vamos pressupor que a localização dele está correta aqui, ou seja, quem quer que o tenha colocado aqui o fez com graça, e parece que é consistente, veremos isso, ele encaixa muito bem dentro do contexto histórico do capítulo 7, do capítulo 8. Né? E nós vamos receber esse texto como um texto inspirado. Ninguém questiona a inspiração desse texto, dos muitos autores, né, que eu consultei. Apesar deles acharem que não é originalmente de João, ninguém questiona a inspiração desse texto. Então, pela soberania do Espírito Santo, esse texto veio e apareceu aqui onde nós o encontramos, e é assim que nós vamos tratar com ele. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto, digamos, macroscópico do contexto. A história. Como é que ele veio parar aqui? O apóstolo João teve discípulos. Um discípulo dele era chamado de Papias. E o Papias, que chegou a ser bispo de Herápolis, ele viveu do ano 60, né, do primeiro século até por volta do ano 150 do segundo século. Então, ele pegou a metade do primeiro século e a primeira metade do segundo século. E uma das coisas às quais ele se dedicou foi colecionar eventos na vida do Senhor que foram preservados por tradição oral e tradição escrita, e eventos que, digamos, ilustrassem ensinamentos da pessoa do Senhor Jesus. Então ele pegava os ensinamentos do Senhor e procurava na tradição oral e na tradição escrita algum evento que tivesse sido relatado em que ele fizesse a conexão. E este aqui parece ter sido um dos eventos. E em um manuscrito bastante antigo, esse evento aparece como uma nota de margem do versículo 15. Então leia comigo o versículo de João capítulo 8, versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Né? E Papias, então, na margem desse versículo, ele colocou o que nós temos aqui nos versículos de 1 a 11. Então, era uma anotação de margem. E com o passar do tempo, esse texto saiu da margem e passou a ser parte do texto principal do Evangelho de João em alguns manuscritos, como, por exemplo, alguns dos manuscritos que deram origem à nossa tradução. Por isso que ele aparece dentro do nosso texto do Evangelho de João. Alguns fazem questão de chamar atenção para esse fato e colocam esse texto entre colchetes. Então, está aqui explicado a origem desse texto. Né? Agora vamos olhar um pouco com respeito à localização cronológica desse evento. Observem que logo antes do início do capítulo 8, ou seja, o final do capítulo 7, diz que cada um foi para sua casa, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Então, o capítulo 7 termina com um grupo de pessoas reunido e logo depois cada um foi para sua casa. E esse grupo foi reunido, veremos, depois de uma discussão do porquê que os guardas não haviam levado Jesus preso. Né?
Mas isso tudo dentro do contexto de uma festa, festa dos judeus. Aqui temos a menção ao último dia da festa, no versículo 37 do capítulo 7 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Então, esse pessoal estava reunido em função de uma festa. Volte uma página ou duas e encontraremos que essa festa é a festa dos tabernáculos, né? Então vamos ler a partir do começo do capítulo 7. João 7:1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Versículo 8. Palavras do Senhor a seus irmãos: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas, continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então, uma resposta a gente já tem. A festa era a festa dos tabernáculos. Essa festa durava 7 dias. E uma das características dessa festa era que durante aquele período de 7 dias, quem participava da festa não dormia em casa, né? Eles faziam tendas, né, barracos com folhas, né, alguma coisa bastante precária, e ali eles passavam a noite. Isso era para lembrá-los de que eles haviam sido peregrinos no deserto. Parênteses. Já parou para pensar que possivelmente essa tenha sido a razão pela qual a mulher tenha sido apanhada em flagrante adultério? Mas se ela não estava na sua casa, ela estava dormindo, por exemplo, numa dessas choças, então seria tão mais fácil, né, pegá-la em flagrante adultério. Então, fechando o parênteses. Isso faz sentido e parece que existe uma certa coerência, né, com a cronologia do texto. Agora, essa festa ocorria 6 meses antes da Páscoa. Então, irmãos, esse capítulo 7 e 8 do Evangelho de João estão 6 meses antes do Senhor ter ido à festa da Páscoa pela última vez para morrer por nós, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a cronologia. Estamos a 6 meses da crucificação do Senhor. E outro aspecto interessante que encontramos aqui no capítulo 7 é que o Senhor estava na Galiléia e ele subiu para a Judéia, ele subiu para Jerusalém para a festa de forma oculta, ele não queria ser visto. Então, esse mover do Senhor, essa ida, é conhecida entre os estudiosos como a subida em oculto à Judéia. Onde é que encontramos isso nos outros evangelhos? Porque a cronologia dos evangelhos, né, Marcos, Mateus e Lucas, não são muito fáceis de fechar com João, né? Mas nesse ponto, né, parece haver um ponto de contato muito claro. E vamos olhar isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Diz: e tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queriam que ninguém o soubesse. Então, o Senhor, nesse momento, estava saindo da Galiléia sem querer ser notado. Então, isso fecha bastante bem com a descrição que acabamos de ler no capítulo 7 de João. Agora, se vocês observarem
os textos que antecedem esse versículo 30 em Marcos, vocês encontrarão os últimos textos que nós tratamos. É a cura, né, do jovem possesso, que ocorreu assim que o Senhor desceu do Monte da Transfiguração. Né? Então, a cronologia mais comumente aceita é essa. Ocorreu a transfiguração. Essa transfiguração foi entre 6 e 7 meses antes da crucificação. O Senhor, tendo descido da transfiguração, logo depois, assim que desceu, teve o evento de que tratamos na última vez que estivemos juntos. Né? E a partir dali, o Senhor virou sua face para Jerusalém, virou sua face para o Calvário e foi em direção resoluta, né, aquele ato final da sua obra, da sua consumação da sua obra. E o texto diz que, ao fazê-lo, uma das coisas que ele fez logo em seguida foi ir até a festa dos tabernáculos. Só que quando ele foi para a festa, ele foi de forma oculta, né? Ele não foi de forma pública. Então, basicamente, esse é o cronograma, a cronologia, né, desses eventos em que nos encontramos aqui agora considerando. Né? Então, a transfiguração, logo depois o Senhor desceu, ele teve aquele momento de cura do filho endemoniado, e a partir dali ele subiu de forma oculta para a festa dos tabernáculos. Terminou a festa dos tabernáculos, o pessoal foi cada um para sua casa, e o Senhor foi para o Monte das Oliveiras, e ali aquela mulher foi levada até a sua presença. Então, esse é o cenário cronológico desses eventos. Só mais um aspecto do ponto de vista de contexto. Qual será que era o sentimento, o ambiente, né, com respeito ao Senhor durante aquela festa? Então vamos ler alguns desses versículos no capítulo 7 do Evangelho de João, tentar imaginar então como estava o ambiente. Isso explica um pouco também aquilo que encontramos logo no início do capítulo 8 do Evangelho de João. Então, capítulo 7, vejamos o versículo 19. Palavras do Senhor, o Senhor já estava em controvérsia com os judeus. Ele diz: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Isso é interessante, irmãos, porque uma das coisas que esse pessoal disse ao Senhor no capítulo 8 foi: olha, encontramos essa mulher em flagrante adultério. E na lei, Moisés diz que elas devem ser apedrejadas. Então, como dizendo, olha, você diz que nós não observamos a lei, agora nós vamos mostrar para você que a gente observa a lei sim. Então, fica essa dica. O versículo 19 já toca num ponto de conexão entre esses textos. Continuando o versículo 19. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Então, observa, o Senhor diz para eles abertamente, vocês estão procurando me matar. Por quê? Então, esse já é um pano de fundo importante. Né? Havia uma intenção conhecida, declarada, de matar o Senhor. E isso teve seu início lá no capítulo 5, quando o Senhor curou o paralítico no tanque de Betesda. Começou ali, porque ele fez aquilo no dia de sábado. Eles entenderam que ele havia infringido o sábado. Eles entenderam naquele momento que o Senhor se fazia Deus igual a Deus. E a partir daquele momento, os ânimos se acirraram muito, né, entre os judeus e o Senhor. Eles passaram a desejar matar o Senhor. Okay. Versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Então, observem, irmãos, a decisão de matar o Senhor havia sido algo, era uma coisa conhecida, era aberto. Não era uma coisa que o pessoal cochichava, né,
às escuras. A pessoa sabia que eles estão tentando pegar o Jesus e matá-lo, né? Versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então agora eles estão tentando prender o Senhor com a intenção de matá-lo, mas não conseguiam fazer isso porque ainda não era chegada a hora do Senhor. E por fim, versículos 44 e 45. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. E aí começa o nosso texto. Então, irmãos, esse é o contexto cronológico e o contexto, digamos, dos sentimentos, do ambiente hostil que havia se formado em torno da pessoa do Senhor quando iniciamos o capítulo 8. Eles queriam matar o Senhor, para isso eles tinham que prendê-lo, mas ninguém tinha coragem. O pessoal foi para fazê-lo, mas os guardas voltaram atrás de mãos vazias, porque eles disseram: olha, ninguém jamais falou desse jeito. E então os judeus estavam maquinando formas de pegar o Senhor em alguma contradição, pegar o Senhor em alguma blasfêmia e utilizar isso como uma desculpa, né, para prender o Senhor. Esse é o contexto do capítulo 8, versículos de 1 a 11. Então agora vamos passar devagarinho, né, por cada um desses aspectos, né? Então diz que o Senhor foi para o Monte das Oliveiras, versículo 1, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ele ensinava. Aí os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Então, primeira cena que precisamos contemplar é esse pessoal levando essa mulher. Creio eu que deve ter sido à força, ela não deve ter ido lá de muito boa vontade, né? Então, possivelmente, ela estava angustiada, magoada, zangada, né? E fizeram ela ficar ali no meio. Curiosamente, os irmãos observem que durante o texto todo, em nenhum momento se advoga em favor da inocência dessa mulher. Então, ao que tudo indica, ela era culpada mesmo, né? E o próprio Senhor não a inocentou. Nós vamos chegar a esse ponto é muito importante. Então colocaram essa mulher ali no meio. E aí então disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então fizemos aquela observação do texto de João 7,19, quando o Senhor disse para eles: olha, vocês não observam a lei de Moisés. E aqui é como se eles estivessem dizendo: ok, vamos provar a ele que estamos cientes da lei de Moisés, a gente procura cumprir. Só que eles não tinham como executar a pena capital. Como Israel estava debaixo de Roma, do poder romano à época, só os romanos podiam executar a pena capital. Se os irmãos observarem o julgamento do Senhor, foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que os fariseus e os escribas, né, levaram o Senhor para Pilatos,
Eles falaram assim, olha, segundo, ele blasfemou segundo a nossa lei, ele é digno de morte, mas nós não podemos fazer isso. Então eles foram pedir a Pilatos que ele executasse a pena capital. Então eles não podiam apedrejar aquela mulher. Então observe o que eles fizeram. Eles tentaram encurralar o Senhor. E aqui o próprio texto explica. Quando eles puseram a questão ao Senhor e disseram: Tu, pois, que dizes? O versículo 6 explica. E isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas por quê? Porque quais eram as opções imediatas, né, que o Senhor tinha? Se ele falasse, ok, vamos seguir a lei de Moisés, né, e consentisse com o apedrejamento da mulher, ele estaria indo contra a autoridade estabelecida de Roma. E o contrário é verdadeiro. Se ele falasse assim, não, isso aí é questão dos romanos, a gente não pode fazer isso, etc. Mas, peraí. Então, e a lei de Moisés? Você não é, né? Você não é adepto à lei de Moisés? Então, nessa situação, eles tentaram colocar o Senhor numa, né, numa encruzilhada, né, numa sinuca. Né? Curiosamente, o Senhor não respondeu nem de um jeito nem de outro. A resposta dele foi muito acima do que eles imaginavam, muito sábia. Então, daqui a pouquinho nós vamos entrar nisso. Eu quero ler um versículo com os irmãos, que está em Salmos 90, 94, aliás. É isso? Salmo 94. Olha como que esse texto coloca as coisas de forma tão clara. Salmo 94, versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Irmãos, olha o que se diz nesse versículo. Que o trono da iniquidade forja o mal, e para isso ele utiliza como pretexto, para isso ele utiliza uma lei. Né? Era exatamente o que eles estavam fazendo ali. Por um lado, eles estavam forjando, eles estavam maquinando o mal contra o Senhor, mas estavam utilizando, né, a lei de Moisés como justificativa, né, como desculpa, como pretexto. Isso precisa realmente nos cativar, porque se formos honestos, nós nos pegamos fazendo coisas parecidas com muita frequência, né? A gente faz alguma coisa que não é lá muito aceitável, mas usamos um pretexto que parece ser muito legal, muito interessante, né? Longe de nós esse tipo de maquinações, irmãos. Bem, prosseguindo, como é que o Senhor reagiu a essa colocação? Primeira reação, não disse palavra. Versículo 6 diz que Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Mas, como insistissem na pergunta, então mais uma vez eles devem ter perguntado, e aí como é que fica? Então, diz que Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Esse sem pecado é não ter pecado mesmo, né? Só ele é quem tem uma natureza sem pecado. Aqui não quer dizer que a pessoa não esteja no momento sofrendo, né, com o fato de ter cometido um pecado, mas é muito mais profundo, muito mais amplo do que isso. E o Senhor, então, é como se ele declarasse a sua lei, a sua condição. Ele diz: olha, nem a lei de Moisés, nem a lei de Roma. Aqui a lei é: quem pode executar juízo, julgamento, é somente quem não tem pecado, né? Quem estiver sem pecado. Muito forte, muito sábio. E o texto diz que ele tornou
a inclinar-se e continuou escrevendo no chão. Aqui eu quero convidar os irmãos a fazer algum tipo de exercício de imaginação, mas é uma imaginação aceitável, me parece. Por um lado, o irmão Campo Morgan, ele imagina que enquanto o Senhor respondia e se curvava e escrevia no chão, ele imagina que as feições da mulher aos poucos foram se abrandando, né, cedendo, ela que talvez tivesse chegado lá com o rosto fechado, né, chateada, emburrada, sei lá, levada à força, as suas feições foram, né, tornando-se mais meigas em função da reação tão amável por parte do Senhor, né? Mas aqui eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, que o Antigo Testamento, por duas vezes, nos falam da mão de Deus, do dedo de Deus escrevendo, assim como vemos aqui o Senhor, né, se agachando e escrevendo sobre a terra. A primeira ocasião são as próprias tábuas da lei, né, que já diz Êxodo que Deus as escreveu em pedra com seu dedo, né? E é muito curioso que o Senhor tenha feito isso quando estes escribas e fariseus se apresentaram a ele com essa questão e utilizando a lei de Moisés como pretexto. E quando o Senhor se curvou e começou a escrever no chão com seu dedo, talvez fosse uma forma indireta de remetê-los àquele evento, àquele texto, né? Ao texto em que diz que a lei de Moisés ela foi escrita por Deus, é a lei de Deus, né? A lei de um Deus santo. E logo depois ele disse, olha, quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Então, em face de uma lei santa de Deus, quem é que pode sobreviver? Quem é que pode dizer, olha, eu não tenho pecado? Mas o texto nos diz que o Senhor ainda se inclinou uma segunda vez. E a segunda ocasião em que lembramos da mão de Deus escrevendo na caiadura da parede, em frente ao rei Belsazar, Daniel capítulo 5. E das três palavras escritas, a do meio significava pesado foste na balança e achado em falta. É como se o Senhor, nesse momento, nessa ação, ele estivesse pesando na balança que aqueles escribas e fariseus queriam usar com a mulher. Falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pesar cada um de vocês antes e vamos ver se vocês têm condições de executar juízo. E o texto diz que de maneira muito silenciosa e evidente, tendo ouvido essa resposta, acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, irmãos, aqui vemos a ação do convencimento de Deus. Quando Deus os convence de pecado, nós realmente aceitamos o fato de que somos pecadores. E fosse pelas palavras do Senhor, fosse pela atitude do Senhor escrevendo no chão duas vezes, o fato é que aqueles judeus haviam, acusados pela consciência, caído em si e consentido de que eram pecadores. E, portanto, não tinham qualquer direito de atirar a primeira pedra. E simplesmente foi embora. Curiosamente, a mulher que havia sido levada à força por eles, já não estavam lá aqueles que a haviam levado. Ela poderia ter ido embora também, mas ela ficou. Algo no Senhor a atraía, algo no Senhor a cativou, e ela permaneceu ali. Pensa, em condições normais, aqueles que a haviam levado foram embora, teria dado meia volta e saído correndo. Mas não aconteceu isso. Ela permaneceu onde estava. E a partir daqui encontramos o Senhor conversando com ela, o Senhor lidando com ela, né? E aqui temos uma questão importante, porque diz, o Senhor levantou
E perguntou-se: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, antes de levantar uma questão importante, vamos só considerar um pouco essa palavra, né? Essa palavra condenar está associada com a palavra que lemos no versículo 15, quando eu mencionei a questão de Papias. O versículo 15 diz: vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Esse julgar é a palavra grega crino, né? Aparece também, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 24, diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esse julgar é a palavra grega crino. Mas o que encontramos no versículo 10 e no versículo 11 é a palavra condenar. Essa palavra é catacrino. Ela é uma evolução da palavra crino. Então, crino é julgar e catacrino significa chegar a uma posição contrária após o julgamento. Então, você fez o julgamento e após o julgamento você percebeu que a posição é contrária àquela pessoa, então você a condena, né? Então, quando o Senhor diz, ninguém te condenou, a pergunta é, ninguém, né, te condenou? Eu também não te condeno, eu tampouco te condeno. Ele utilizou essa palavra catacrino. Então, é uma condenação que vem depois do julgamento. E o julgamento dela, como a gente percebe pelo texto, é um julgamento que aponta para o erro, aponta para o pecado, né? Então, aqui vemos, né, uma questão que precisamos responder. A pergunta é: o Senhor era sem pecado. Ele poderia atirar pedra. A lei de Moisés quase que exigia que ele atirasse pedra, porque era a lei de Moisés. Quem fosse apanhada em flagrante adultério precisava ser apedrejado, né? E aí o Senhor disse: sim, mas quem fará isso é só quem estiver sem pecado. E o Senhor era sem pecado. Então vamos dizer assim, o Senhor cumpria todos os pré-requisitos para executar aquela sentença. Como poderia o Senhor dizer: nem eu tampouco te condeno, vá em paz? Parou para pensar nisso? Como é que fica a lei de Moisés, que é a lei de Deus? Como é que fica, né, a lei de um Deus santo? Ela está sendo violada aqui pelo próprio Senhor, dizendo: vá em paz, né? Vamos fazer de conta que não aconteceu? Claro que não, né? Utilizando as palavras do irmão Campbell Morgan, aqui diz que o Senhor, nessa frase, ele se interpôs entre a mulher e a lei, entre a mulher e o seu pecado, né, apontado pela lei. Essa ação do Senhor, né, é uma bela ilustração de um texto que a gente conhece e canta, né? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto. Está no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Romanos, capítulo 8. Abra comigo. Romanos 8, os versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Aqui a palavra é o catacrino. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. E para completarmos a lógica por detrás desse texto,
podemos utilizar o texto da primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. O versículo 22 diz: o qual não cometeu pecado. Aqui o significado é muito mais do que não cometeu. Além de não cometer, ele não tinha pecado. Ele era sem pecado. Assim como ele havia dito para aqueles judeus e fariseus. Né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Atenção agora. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, os seus, os meus e os daquela mulher. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, por isso que Paulo, ele diz, quem os condenará? Quem executará esse catacrino, essa condenação depois do julgamento? Porque é ele mesmo quem nos justifica. Ele carregou o nosso pecado. Ele lidou com o nosso pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele recebeu a condenação do nosso pecado. E, portanto, não resta mais condenação sobre nós e sobre aquela mulher. Ele só pôde dizer aquilo para aquela mulher, porque ele morreria por ela. Não fosse isso, irmãos, o Senhor teria infringido a lei de Deus nesse momento. Ele não poderia, né? Ele que tinha constatado o pecado da mulher, ele que era sem pecado, né? Em face à lei que exigia que ela fosse apedrejada, ele teria que tê-la apedrejado, né? Mas não o fez. E não o fez porque ele foi à cruz e morreu por ela. Essa é a lógica por detrás, né, do sacrifício vicário do Senhor. Ele tomou sobre si os nossos pecados e o castigo que estava determinado sobre os nossos pecados. Tudo ele absorveu e ele consumou essa obra de redenção. Eu vou terminar com a citação do versículo de João, quando diz, logo no início do Evangelho, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Esse é um belo exemplo em que o Senhor manifestou graça sem faltar com a verdade. Nós, muitas vezes, para manifestarmos graça, acabamos tendo que flexibilizar um pouco a verdade, e às vezes o contrário, quando nós não flexibilizamos a verdade, nós temos dificuldade de manifestar graça, e a gente acaba sendo meio torpe, né? Usando muitas vezes a lei por pretexto. Mas aqui, na pessoa do Senhor, vemos essas duas coisas fundidas de forma tão bonita, tão perfeita, cheio de graça e cheio de verdade. Só o Senhor é assim, mas graças ao Senhor por ser assim, né? E aquele texto de 1 Pedro diz que ele é o nosso exemplo. Ele fez aquilo, ele serve de exemplo para nós. Claro, nós precisamos depender totalmente dele, né, para nos movermos dessa maneira. Que Deus fale ao coração de cada um, né? Que o Senhor complete essa palavra tão bonita, um evento por um lado, tão simples, de tanta artimanha por parte dos homens, mas uma artimanha que o Senhor, de forma tão bela, conseguiu evitar, e ele foi muito além, né? Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua palavra, Senhor, nós te damos graças pela Tua ajuda. Senhor, lhe pedimos que aquilo que acabamos de considerar juntos se torne vida em cada um de nós. Senhor, sopre pelo Teu Espírito, confirmando a Tua vontade, confirmando a Tua verdade, convencendo-nos, Senhor, daquilo que precisa ser convencido, Senhor. E recebe a nossa gratidão, a nossa admiração
pela maneira, Senhor, tão bela, tão humilde com que o Senhor lidou com todas essas questões, sabendo que a cruz estava diante de Ti, sabendo que o Senhor pagaria o nosso pecado. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.